Muito bom dia, ouvinte da Uniweb e da Web Rádio Meimei. Estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita, 51 anos no ar. Hoje é 31 de março de 2024. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem, desejando-lhes saúde e paz. E temas que vamos abordar nesta edição. O que significa ressurreição para o Espiritismo? É verdade que curas espirituais acontecem nas igrejas? Se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é poderoso, por que sacrificaria seu Filho pela humanidade? 31 de março de 2024, 155 anos da desencarnação de Allan Kardec. E atenção, em abril, o primeiro ciclo de palestras espíritas da USE. Passes diários e estudos à noite no caminho de Damasco. Você participa de Momento Espírita se enviar perguntas ou comentários por WhatsApp para o 14 981 05 15 35. Repetimos, DDD 14 981 05 15 35. E atenção, ouvintes, a edição de hoje de Momento Espírita foi gravada durante a semana. Desse modo, não será possível realizar hoje o sorteio de livro, que fica para a semana que vem. Equipe que está atuando nesta edição: controle técnico e sonoplastia, Rubens Botino, apresentação de Sônia e Marco Antônio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, prezado ouvinte. A tradição religiosa, baseada nas antigas narrativas dos evangelistas, dizem que Jesus teria retornado ao terceiro dia com o mesmo corpo com que morrera na cruz, fato conhecido como ressurreição. Na verdade, os evangelistas eram judeus e, conforme observa Allan Kardec, eles não conseguiam conceber a alma existindo fora do corpo. Daí a crença na ressurreição da carne, pois, segundo eles, só com o corpo a alma podia se manifestar. É nisso que se baseia a crença no juízo final no fim do mundo, quando todos seriam julgados. Imaginem vocês se os milhões de pessoas, mesmo as que viveram antes de Jesus e as que morreram bebês, crianças, jovens, adultos, etc., nas mais diferentes condições, tivessem que voltar da morte com seus respectivos corpos para passarem por aquele juízo. Imaginem se aquelas que fossem salvas devessem ir de corpo e alma para o céu. Nesse caso, o céu seria tão material quanto a terra. De uma maneira geral, caros ouvintes, os judeus acreditavam que esse retorno da morte aconteceria por um milagre de Deus, por meio do qual o próprio Jesus teria retornado seu corpo morto para se apresentar depois da morte. Os próprios evangelistas ainda não tinham atinado para o que Jesus queria dizer com imortalidade. Mas a crença na ressurreição da carne, caros ouvintes, não era nova. Nas escrituras judaicas mais antigas, os profetas Enoque e Elias, que viveram muitos séculos antes de Cristo, teriam sido arrebatados aos céus com seus corpos físicos, como se com o corpo material pudessem habitar um mundo puramente celestial. No entanto, sabemos no Espiritismo e de acordo com a própria ciência que todos os corpos orgânicos, como o osso, como o nosso, são perecíveis, ou como diz Paulo de Tarso, corruptíveis, e se decompõem após a morte, passando suas moléculas a integrar outros corpos da natureza. Nada que é material
pode passar a linha da imortalidade. Quem sobrevive ao corpo, portanto, não é o nosso corpo material, meus amigos, mas sim o nosso corpo espiritual, que o Espiritismo chama de perispírito. Ressurgir é surgir novamente, é reaparecer, é retornar. Foi o que aconteceu com Jesus, para espanto de seus próprios discípulos, que não contavam com isso. Mas os judeus não sabiam como esse fenômeno ocorria, pensando tratar-se do mesmo corpo com que Jesus viveu na Terra. Todavia, Allan Kardec demonstra em o Evangelho segundo o Espiritismo que o comportamento de Jesus após a ressurreição é bem diferente de seu comportamento quando ainda em vida. Basta observarmos com atenção as próprias narrativas evangélicas e vamos perceber que a partir da morte na cruz, as aparições de Jesus passaram a ser fugazes e misteriosas. Elas ocorriam quando menos se esperava e também desapareciam com facilidade, até mesmo em lugares fechados, como aconteceu na casa de Pedro, e na maioria das vezes Jesus precisava se identificar para ser reconhecido pelos próprios apóstolos. Aliás, uma característica das aparições espirituais. Conclusão, caros ouvintes: assim como Jesus, todos nós ressuscitamos após a morte, mas ressuscitamos no sentido de sobrevivermos com o nosso corpo espiritual, com o qual vamos viver e atuar no outro lado da vida. É Paulo de Tarso que explica isso em suas cartas aos Coríntios, dizendo que após a morte, Jesus apareceu para cerca de 500 pessoas, inclusive para ele próprio na estrada de Damasco. O retorno do espírito com o corpo espiritual foi a forma mais convincente e eficaz com que Jesus demonstrou aos seus seguidores que somos espíritos imortais e que, portanto, a vida continua além desta vida na Terra. Sem esse retorno de Jesus em espírito, seus seguidores, apóstolos e discípulos não teriam voltado para retomar a divulgação da doutrina e tampouco Paulo de Tarso, mais tarde, teria empreendido a extraordinária missão de levar a mensagem do Evangelho para todo o mundo. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. A primeira pergunta que escolhemos para o programa de hoje veio de um ouvinte que fez o seguinte questionamento. A gente ouve falar muito de curas milagrosas. Algumas igrejas fazem propaganda disso, dizendo que curam. Será que isso é verdade ou é apenas para aumentar seus rebanhos? Do ponto de vista espírita, a chamada cura espiritual não só é possível, como ela pode ser mais frequente do que parece. Segundo o Espiritismo, como não somos apenas corpo, a nossa condição espiritual influi muito em nosso estado de saúde. É claro que existe muita propaganda enganosa em torno disso, quando se trata apenas e tão somente de atrair adeptos. Mas mesmo assim, a questão da cura espiritual ou do lado espiritual da cura está ligada às leis da natureza ou às nossas disposições íntimas, uma vez que o corpo humano é dotado de recursos curativos. O recolhimento espiritual e a oração favorecem o tratamento espiritual. Lembremos Jesus: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Por isso, um ambiente religioso de qualquer religião, desde que voltada exclusivamente para o bem, é mais propenso a ajudar as pessoas nesse sentido. Mas isso não impede que uma cura se dê também em outro ambiente,
como numa casa ou num hospital. O Espiritismo vê com naturalidade essa questão e acredita no lado espiritual de qualquer processo de cura, mas não faz alarde disso, considerando que o instrumento mais apropriado para a cura é a medicina, uma conquista da inteligência humana. Por outro lado, as faculdades espirituais de Jesus permitiam muitas vezes que ele intermediasse alguma cura, atribuindo a cura à fé do doente, como podemos ver em vários momentos do Evangelho. Mas a missão de Jesus não era propriamente essa, mas sim a de levar a mensagem do Evangelho à humanidade, visando a cura moral do ser humano. As pesquisas científicas no campo da neurociência, que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos, permitiram que conhecêssemos, pelo menos em parte, como essas curas podem ocorrer a partir da estimulação de certas funções cerebrais. Essa estimulação é determinada pela vontade do paciente, pela ação de seu pensamento, notadamente pela sua fé. Daí a importância da fé, quase sempre contando com o auxílio de espíritos protetores e amigos. O que se sabe hoje é que os antigos estavam certos quando diziam que a mente comanda o corpo. E aqui para nós, esse comando ganha força especial quando confiamos em Deus e em nós mesmos. Uma questão, sempre levantada por pessoas mais céticas, diz respeito à origem do mal. Por que o mal existe no mundo? Sobre isso, um ouvinte perguntou. É difícil acreditar que Deus pode fazer o mal, mandando todo tipo de problema para a humanidade, inclusive doenças. Acho que deve existir uma força do mal para nos prejudicar. Por isso estou propenso a acreditar que o diabo existe. Essa crença da luta entre o bem e o mal provém dos tempos mais recuados da humanidade e esteve presente na vida de todos os povos do mundo, conforme atesta a história. O povo hebreu, do qual nasceu Jesus, passou por vários estágios de crença, desde a época de Moisés, propriamente dita, quando se acreditava que Deus tanto fazia o bem quanto o mal, até o próprio Jesus, que o chamou de Pai de bondade e misericórdia. Basta ler a história desse povo, e a Bíblia vai ajudar muito nesse sentido, porque a Bíblia carrega tanto o lado real como o aspecto místico desta questão. Já dissemos aqui várias vezes que os judeus aprenderam o diabo com os persas, porque os persas, que dominaram os judeus muitos séculos antes de Cristo, acreditavam em dois reinos, o reino do bem e o reino do mal, cada um comandado por um Deus. No entanto, Jesus deu contornos finais a essa questão quando afirmou que Deus é Pai e, sendo Pai, ama todos a seus filhos, os bons e os maus, os justos e os injustos, e a todos os trata com o mesmo amor, com a mesma bondade. É evidente, portanto, que se existisse o diabo, esse diabo seria filho de Deus, pois foi criado por Deus, e como o Pai ama todos seus filhos, amaria também o diabo. Não foi por outro motivo que Jesus mandou amar os inimigos. Existiria um inimigo maior que o diabo, a quem devemos amar, porque é nosso irmão e filho amado do Pai? Veja, portanto, as contradições. A verdade é que só existe um poder, Deus. Além de Deus, não há outro poder que possa competir com ele. Logo, Deus pode tudo, e seria subestimar seu poder achar que ele perderia um filho para o diabo, sendo que o diabo a ele pertence. Certa vez, dirigindo-se ao programa de rádio No Limiar do Amanhã, uma ouvinte revoltada perguntou ao professor Herculano Pires por que ele, espírita, não procurava um exorcista para tirar o demônio de seu corpo. Na ocasião,
Herculano respondeu: Se o demônio existisse em meu corpo, minha senhora, ele estaria numa situação muito difícil, porque a minha alma, pertencendo a Deus, o demônio não poderia se apossar dela. Não acredito que o demônio tenha força para tomar uma alma de Deus. Nesse caso, Deus não seria tão poderoso assim se pudesse perder algum filho para o demônio, não é mesmo? E atenção, ouvintes, a edição de hoje de Momento Espírita foi gravada durante a semana. Desse modo, não será possível realizar hoje o sorteio de livro, que fica para a semana que vem. E vamos à próxima questão. Não me conformo com essa ideia de que Jesus, Filho de Deus, sofreu para nos salvar, diz uma ouvinte. É no mínimo contraditório, para não dizer absurdo, que Deus, sendo perfeito e todo-poderoso, precisou usar esse artifício de sacrificar o próprio Filho para salvar a humanidade, quando Ele mesmo, segundo as Escrituras, já tentou destruir a humanidade outras vezes, como no caso do dilúvio, e não conseguiu. Essa crença compromete a perfeição de Deus? Para o Espiritismo, caro ouvinte, Jesus é um espírito que no longo processo evolutivo alcançou os níveis mais elevados da perfeição, e sua missão foi proclamar o caminho da verdade e do amor entre nós para que a humanidade fosse feliz. Missões semelhantes à de Jesus tiveram outros espíritos, embora em nível menor, e que foram por ele comandados. Espíritos que estiveram na Terra em todos os tempos e em todos os povos, procurando impulsionar a humanidade para esse caminho. Reencarnando na Terra, onde veio em missão especial, ele, Jesus, se submeteu a uma vida de luta e sacrifícios, justamente para deixar sua mensagem, ensinando o amor e o perdão e servir de exemplo à posteridade, de tal forma que seus ensinamentos, embora proclamados há 2000 anos, refletem por todos os cantos do mundo até hoje, apontando o caminho da paz. Na verdade, conforme a lei do merecimento, que segundo o próprio Jesus, a cada segundo suas obras, todos nós, espíritos que reencarnamos na Terra, aqui chegamos com o objetivo de nos aperfeiçoar. E é nos grandes mestres, principalmente em Jesus, em seu exemplo de vida, que nos inspiramos para dar um passo significativo rumo ao futuro. Ninguém paga por ninguém, cada um só responde por si mesmo, e cada qual de nós, espírito filho de Deus, criado simples e ignorante, vai construir seu próprio destino pelo próprio esforço e dedicação, caminhando em direção ao bem, à verdade e à justiça que constituem a essência de Deus. Logo, a vida de Jesus nos é apresentada como o mais elevado exemplo de dedicação e submissão à lei do amor que já existiu sobre a terra. Devemos valorizar sim seus ensinamentos, seus exemplos, até porque seu sacrifício e morte, reiteradamente retratados, são apenas as lamentáveis consequências da ignorância humana perante os espíritos superiores que encarnam em nosso planeta. E atenção, ouvintes, para estes avisos. Está no ar às 24 horas do dia a Web Rádio Meimei de Garça, levando aos ouvintes uma programação espírita. Baixe o aplicativo da Rádio Meimei em seu celular. Ouça aos domingos pela Web Rádio Meimei os programas Conexão, às 7h30, Sementinhas do Amanhã, programa da evangelização infanto-juvenil, às 9 horas. Saúde, Espiritualidade e Você, às 11 horas. Ouça e participe diariamente do programa Quem Pergunta Quer Saber, às 6h30, 9h30 e 15h30.
A Rádio Meimei transmite e reproduz as palestras realizadas no âmbito da USE Intermunicipal de Garça. Todos os dias, a partir das 14 horas, a emissora reproduz edições anteriores de Momento Espírita. E a partir das 11h30 da manhã, ouça o programa Almoçando com Música. Às 6 horas da tarde, transmite palestras curtas realizadas nos centros. Para sintonizar a Web Rádio Meimei, que também transmite Momento Espírita neste mesmo horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br. O Centro Espírita Caminho de Damasco continua com suas atividades habituais para atender o público, principalmente as reuniões de passe todos os dias às 18 horas, de domingo a domingo, menos na quinta-feira. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis receberão passe a partir das 17h30. As reuniões de estudo abertas ao público acontecem às segundas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas. Na segunda, temos o estudo do Livro dos Espíritos. Na quinta, o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, o estudo das obras de André Luiz. Todas as reuniões têm início às 20 horas. E atenção, nos encontros de sexta-feira estamos lendo e trocando ideias sobre o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Trata-se de mais uma obra em que André Luiz e sua equipe descortinam para o leitor as atividades do plano espiritual e suas relações com o plano terreno. É uma ótima oportunidade para você participar. A Biblioteca Batuíra atende o público no seu horário habitual, acompanhando as reuniões de passe que acontecem diariamente no Caminho de Damasco. E atenção, ouvintes! A edição de hoje de Momento Espírita foi gravada durante a semana. Desse modo, não será possível realizar hoje o sorteio de livro, que fica para a semana que vem. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25. Neste mês de fevereiro, o Clube do Livro Espírita de Garça está encaminhando aos seus associados a obra Para Além das Telas Digitais, Educação sob Olhar Espírita, autoria da educadora Lúcia Moisés, e é mais um lançamento da editora M. Para receber o livro, basta se associar ao clube ligando para a Luciane no celular 14 988 13 0905 ou enviando e-mail para clubedoLivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. O Clube do Livro informa
que só faz entregas na cidade de Garça. As atividades de evangelização infanto-juvenil funcionam todo domingo às 10 horas no Lar Meimei. Os pais que levam os filhos podem participar de um grupo de discussão sobre o Espiritismo. O brechó do Lar Meimei, que funciona junto ao Lar Meimei, entrada pela rua 7 de setembro, abre ao público toda sexta-feira a partir das 13 horas. E entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo, palestras e temas variados, bem como mensagens espíritas e card em áudio. Primeiro ciclo de palestras espíritas da US Intermunicipal de Garça, neste mês de abril. Como todos os anos, relembrando mais um ano de lançamento de O Livro dos Espíritos, a USE Intermunicipal de Garça realizará, de 5 a 23 de abril, seu primeiro ciclo de palestras do ano. A palestra inaugural será na Casa Espírita Allan Kardec, dia 5, sexta-feira, com a presença do expositor Norberto Gilberti Simeonetti, de Bauru. As demais palestras serão nos dias 8, 18, 19, 22 e 23 de abril, cada uma em um centro espírita da região, com o encerramento previsto para a cidade de Lupércio. Outros expositores: Orlando Dias de Oliveira Júnior, Tato Save, Patrícia Bono, Nazil Canarim Júnior e Rodrigo Pastorelli. No Centro Espírita Caminho de Damasco, a palestra será no dia 18 de abril, data do aniversário do Espiritismo. Na ocasião, teremos a presença do expositor professor Nazil Canarim Júnior, da cidade de Bauru, que estará falando sobre a fé raciocinada e os 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, Allan Kardec. Muitos pensam que Allan Kardec foi um médium ou um profeta. Não foi. Kardec foi um homem comum, um educador, um estudioso, porta-voz dos espíritos superiores sob o comando de Jesus, para retomar seus ensinamentos em espírito e verdade, corrigir distorções e transmiti-lo da forma simples e prática ao entendimento do povo. Aquilo que por séculos ficou encoberto por alegorias e figuras de linguagem, ornamentado por rituais religiosos, pouco ou nada compreensíveis para as pessoas, volta de forma clara, simples e direta com o Espiritismo a partir da metade do século XIX. No entanto, para que o Espiritismo pudesse fazer isso, ele precisou mostrar que a vida é muito mais do que comumente se imagina, que muito das palavras e das colocações atribuídas a Jesus só fazem sentido se levarmos em consideração o mundo espiritual, mostrando que a vida de cada um de nós, seja qual for o tempo e as condições em que cada um viva, não pode se resumir nessa curta experiência na Terra, mas faz parte de um longo processo de evolução através das reencarnações. Somente com o conhecimento do Espiritismo e particularmente com o conhecimento da reencarnação é que fica claro para todos nós o sentido da própria vida, a razão de nossa presença na Terra, a luta pela sobrevivência, as dificuldades, os desafios, o sofrimento
e o valor espiritual de cada existência no contexto amplo e infinito de nossa vida diante de Deus. Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em Paris em 31 de março de 1869, precisamente há 155 anos atrás. E atenção, ouvintes. Como a edição de hoje não está sendo feita ao vivo, o programa foi gravado durante a semana. Deixamos de fazer o tradicional sorteio de livros, ficando um novo sorteio para o próximo domingo. E assista em seguida na Universitária Web os programas Perspectiva, 5 minutos com você e História de uma Mensagem. Ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz e até domingo próximo, se Deus quiser. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos,
já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim, que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós.